Olá, pessoal! Hoje veremos o módulo 4, lição 8, e é o último dia do nosso curso online de Fundamentos de Cuidado Missionário. Parabéns, vocês conseguiram! Incrível! Sim, obrigado, obrigado por aguentarem firmes aí comigo. Parabéns pelo empenho. Foi um privilégio fazer isto junto com vocês. Obrigado, pessoal! Hoje nosso treinamento é sobre centros de cuidado missionário. O que são centros de cuidado missionário? 20 anos atrás eu também não sabia, mas eu ouvi falar de alguns centros de cuidado missionário, então eu fui visitá-los. Um era em Nairobi, Quênia, o Centro de Aconselhamento Tumaini. Um outro ficava em Fresno, na região da Califórnia. O Link Care Center é um lugar localizado entre as cidades de Los Angeles e São Francisco. O outro era o Le Rocher, perto de Genebra, situado no lado francês da Suíça. Outro era o Centro Bethany, em Hong Kong, na ilha de Cheung Chau. E o último é o Juniper Tree, localizado na parte sul da Tailândia. Estes centros eram todos bem diferentes, com equipes distintas e enfoques variados. Mas também existem semelhanças importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma delas era que eles criaram fatos concretos, como o de estabelecer um centro que beneficia muito aquela região. Há muito mais voz, muito mais força em um centro do que em indivíduos oferecendo cuidado missionário. Outra é que os centros tinham uma diretoria ou um conselho constituídos por agências missionárias e igrejas enviadoras. Portanto, isso mostra que as igrejas enviadoras e as agências missionárias participavam dessa iniciativa. Não era apenas um projeto de uma pessoa ou duas começando algo por conta própria, mas era amplamente propagado no que se refere às finanças, no que diz respeito às responsabilidades e questões legais. Eles eram totalmente interagências e interdenominacionais. Isso também é outro aspecto de um centro de cuidado missionário. Esses lugares eram hubs, eixos, e deixem-me mostrar aqui a figura de uma teia de aranha. O eixo é o ponto central da teia de aranha. E veja também essa roda de bicicleta. O eixo é o centro da roda, é onde todas as coisas se juntam. Esses centros de cuidado missionário são eixos em eixos geográficos e em eixos interdenominacionais, onde pessoas e missionários de todos os tipos de contextos se reuniam em um lugar para receber serviços. Deixem que eu mostre para vocês as dinâmicas de funcionamento dos eixos. Levando todos vocês agora ao Google Maps, deixem-me levá-los agora a Hong Kong. Hong Kong é bem aqui. Nos anos 90, era um lugar muito estratégico para o ministério em Taiwan e China e toda essa região. Muitas agências missionárias tinham seus escritórios em Hong Kong. Em 1997, Hong Kong voltou para a China, era governada pelos britânicos antes. Em 1999, a Macau Portuguesa voltou para a China. E as agências missionárias ficaram um pouco preocupadas com o que aconteceria com seus escritórios. Então, muitos mudaram para Chiang Mai, que é aqui, assim, por volta de 97, 98. Chiang Mai tornou-se um hub, um eixo. Muitos missionários usaram as instalações médicas em Bangkok, que são muito boas e baratas. E o Juniper Tree, que é um local de retiro, era aqui no Golfo da Tailândia, e muitos missionários foram para lá para ter um pouco de descanso e recuperação. E então, o que Hong Kong era anteriormente para a China, agora Chiang Mai era para toda a região. Chiang Mai tornou-se um hub de cuidado missionário para toda a região. Houve uma crise no Afeganistão e no Paquistão em 2001 e 2002, e as pessoas que trabalharam lá foram evacuadas para onde? Seja para a bela Chiang Mai, a vibrante Bangkok ou a tranquila Hua Hin. Eu tive a imensa vitória de ser convocado por Deus para começar um centro de cuidado totalmente dedicado. Bem naquela época, vamos para Genebra, Le Rocher. O Le Rocher em Genebra está na Suíça, mas você vê a fronteira bem aqui no Le Rocher. Eu acho que é mais ou menos por aqui, no lado francês da Suíça. Dessa forma, se você diminuir o zoom da imagem, poderá observar a localização estratégica de Genebra para toda a Europa. Em Fresno, na Califórnia, está o Link Care Center, um dos primeiros centros de cuidado missionário nos Estados Unidos, estrategicamente localizado entre as cidades de Los Angeles e São Francisco.
Quando os missionários vêm da Ásia de volta para casa, desembarcam aqui e podem facilmente obter serviços em Fresno e voltar para o aeroporto e continuar a viagem. É um lugar muito bom, também apoiado por muitas agências missionárias nos Estados Unidos. Este era o cenário de 20 anos atrás. Nesse período, muito mudou. Cada vez mais ministérios de cuidado missionário surgiram. Mas deixe-me mostrar algo que vejo como necessário para hoje e para o futuro, em termos de cuidado missionário e em termos de hubs de cuidado missionário. Deixe-me voltar ao Google Maps. Uma das regiões que necessita de um centro de cuidado missionário, creio que seja Dubai ou Cairo, no Egito. Você tem esses dois lugares como importantes hubs para atividades missionárias da Ásia, para os chineses, indianos, filipinos, indonésios. Todos eles estão reunidos aqui em um desses lugares. Dubai também é uma importante porta de entrada para o Afeganistão e, assim, muitas pessoas que trabalham no Afeganistão vêm e, na verdade, fixam residência aqui. Elas moram em dois lugares. Eles vêm e vão porque é muito estressante trabalhar no Afeganistão, um outro lugar incrível que eles acabaram de inaugurar recentemente. Fica localizado em Cairns, bem aqui na Austrália. Vocês podem ver aqui. Cairns é uma porta de entrada para Papua Nova Guiné, um hub para servir toda a região aqui. O que vocês precisam para iniciar um centro de cuidado missionário? Obviamente, vocês precisam de um chamado muito claro. É como trabalhar com missões empresariais. Bam! Não comecem um centro sem um chamado claro. É preciso um chamado de Deus para isso. Depois, precisam de profissionais e auxiliares para prestar serviços. Precisam de cuidado missionário, como disse ontem, e fundos de startups. Melhor ainda, se tiverem o apoio de agências e igrejas enviadoras, para não fazerem isso sozinhos. Assim, vocês criam uma estrutura com uma diretoria e um conselho consultivo. Vocês têm um financiamento inicial e começam aos poucos. Como eu já havia dito anteriormente, um prédio fala muito alto, um endereço fala muito alto e cria uma nova realidade na região. Oh, há um centro de cuidado missionário agora, não um indivíduo oferecendo cuidado missionário individual. Uau, há um centro ali agora e podemos ir lá para obter serviços. Hoje tivemos um pouco de lição de geografia, na qual eu os conduzi. Comecei com uma mente bem estreita, com um foco claro na China. 1,4 bilhões também pode ser uma mente estreita. Mas Deus alargou as minhas tendas, ampliou meus horizontes. Como diz Isaías 54, 2 a 3, e hoje me sinto seguro trabalhando globalmente e viajando ao redor do mundo, visitando lugares diferentes. E imediatamente tenho uma conexão com a terra e com as pessoas que eu conheço. Então Deus realmente alargou minhas tendas. Muitos conhecem Isaías 61. Ele fala de quebrantados, prisioneiros e cativos sendo restaurados. O versículo 4 diz: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Então você tem os corações quebrantados, eles são curados e então saem e restauram outros. Portanto, a cura tem um propósito e nós servimos e fortalecemos os de corações quebrantados. Eles reconstruirão, restaurarão e renovarão. Nós mesmos temos sido quebrantados, recebemos força e renovação. Agora saímos e ajudamos corações abatidos. Quero encorajá-los. Vamos multiplicar e compartilhar o que temos recebido. Vamos multiplicar. Isso é exatamente o que Isaías 61 diz. Vamos multiplicar. Foi um verdadeiro privilégio passar esses 30 dias com vocês. Eu realmente gostei muito e, mais uma vez, muito obrigado por confiar em mim e parabéns. Vocês conseguiram, vocês alcançaram os 30 dias. Boa sorte, que Deus os abençoe. Nos veremos em breve. Até logo.